Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então a professora vai estar explicando para vocês o assunto sociologia que nós temos aí na apostila. E aí a sociologia, nós temos que entender que a sociologia ela estuda as interações dentro da sociedade. Tudo que se relaciona em movimentos sociais, essa interação que acontece entre as pessoas dentro das suas comunidades e assim por diante. Então ali a definição do que é a sociologia. Ela estuda as relações entre as pessoas que pertencem a uma comunidade ou a diferentes grupos que formam a sociedade. Então, ela é uma ciência que pertence ao grupo das ciências sociais e humanas. Por isso que a gente fala assim, humanas e exatas. Então, ela é uma ciência social e humana. E aí, nós podemos falar que a sociologia ela acontece dentro do Brasil, tá? Pessoal, se vocês estiverem escutando cachorro ao fundo, barulho de carro, é normal, tá? Peço desculpas, mas vamos continuar aqui. Então, a sociologia dentro do Brasil, ela tem as suas primeiras intervenções de análise sobre a realidade social brasileira durante o século XX. Dentro de outros lugares do mundo, ela aconteceu antes, porém no Brasil começa a ter maior força nesse período da história. E aí ela começa a acontecer com uma construção de pensamento social brasileiro, com a necessidade crescente que a elite nacional tinha de elaborar conhecimentos práticos sobre a nacionalidade brasileira, sobre os brasileiros, rompendo assim com as influências que foram trazidas lá da Europa com a nossa influência colonial de Portugal. Nesse momento todo, nós temos movimentos que mexem com o pensamento social. Um deles que nós podemos citar é o modernismo. Então, a partir de 1930, surge aqui no Brasil um período no qual a reflexão sobre a realidade social ganha um caráter mais investigativo e explicativo. E aí, esse movimento modernismo, ele repercutiu fortemente sobre a cena artística da sociedade brasileira. Então, como o próprio nome fala, modernismo, ser moderno, romper com o que até então era um pensamento e vir com outro novo. Aí dentro dessa linha da sociologia nós temos a primeira geração de sociólogos dentro do Brasil. E ela era composta por autores que se preocupavam em fazer estudos históricos sobre a nossa realidade, quer dizer, voltar lá no passado. E aí eles voltaram lá no passado e ter um caráter mais voltado também à literatura do que à sociologia. Então, na verdade, vocês vão encontrar livros deles mais na literatura do que na sociologia. Podemos citar nessa linha de pensamento dessa primeira geração o Euclides da Cunha. Então, ele pertence à primeira geração de sociólogos e um dos livros dele que nós podemos citar foram Os Sertões. Nesse livro, ele faz referência à Guerra de Canudos e aí cujas revelações que faz quanto à sociedade brasileira transforma essa obra num dos referenciais ao início do pensamento sociológico do Brasil, tá? Outra linha de pensamento aí que nós temos sociólogos, aí entra uma segunda geração. E aí eles se preocupam em fazer uma pesquisa de campo com a característica das pesquisas sociológicas e começa a levar mais em conta. Nesse caso, nós podemos citar outros autores como Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda. Gilberto Freire, tá? Qual foi a postura dele? Que autor foi esse, tá? Ele inaugurou uma teoria que combatia a visão elitista, tá? Das elites dominantes existentes na época, importada da Europa, como a nossa colonização portuguesa, né? E aí que privilegiava a cor branca. Nesse caso aqui, a gente fala dos alemães, não sendo racista nada, mas aí a gente fala da cultura lá da Segunda Guerra Mundial, né? Foram perseguidos judeus que queriam uma raça pura. E aí, nesse caso também, na visão da Europa, privilegiar a cor branca. E aí a gente fala e citar que nós fomos colonizados pelos portugueses que trouxeram os negros da África para cá também. E o livro dele que faz grande referência a isso é Casa Grande e Senzala. Qual a característica que tem nesse livro, tá? E aí ele mostra a colonização portuguesa, a formação da sociedade agrária, o uso do trabalho escravo, e ainda com a mistura de raças, e nisso ele mostra que todas essas misturas ajudou a compor a sociedade brasileira. Então esse livro dele é um dos grandes livros dele. Outro cara que nós podemos citar é o Sérgio Buarque de Holanda, tá?
ele buscou na história colonial as origens dos problemas nossos problemas nacionais aqui. E aí ele dizia que existia um homem cordial. O que era esse homem cordial? Que ele agia pelo coração e pelo sentimento que tinha, preferindo as relações pessoais ao cumprimento das leis objetivas e imparciais. Aí nós podemos citar que ele tem ali Raízes do Brasil. É um livro dele que tem uma visão inovadora, que introduziu os conceitos de patrimonialismo e burocracia, explicando essa mudança dos novos tempos que nós tínhamos na sociedade. Outro cara aqui, que nós podemos citar, é o Caio Prado, que nós temos ali o pensamento dele, primária e exportadora, tá? O que acontece? O que significa isso? A organização econômica cujos produtos extraídos da monocultura brasileira, então a extração de produtos que aconteceu aqui na nossa sociedade, nos latifúndios eram exportados para os países que estavam em processo de industrialização. Que não quer dizer, nós produzíamos e ia para fora. E aí nós temos um livro dele, que podemos citar, Formação do Brasil Contemporâneo, tá? E aí tem uma tese que a origem do atraso da nossa nação estaria ligado diretamente ao tipo de colonização que sofremos e fomos submetidos por Portugal. Outro cara que nós podemos citar, tá? 2 sociólogos aqui, Florestan Fernandes e Herbert de Souza, foram sociólogos brasileiros. Eles expressavam não apenas a preocupação em pesquisar essa realidade brasileira, mas também propor alternativas para a transformação social, mudar essa sociedade explorada. Ou seja, eles tinham um compromisso social nesse pensamento, nessa pesquisa que eles tinham da realidade brasileira, tá? Quem foi Florestan Fernandes? Então, ele é considerado fundador da sociologia crítica dentro do Brasil. E ele afirmava que o governo poderia intervir para ajustar o sistema educacional brasileiro, criando condições para a efetiva democracia, tá? E ele dizia que a educação, ela tinha um papel fundamental no momento de transformar o elemento desencadeador da soberania nacional e revolucionária. Então, a educação, ela tinha um papel transformador para a sociedade. Então, ali ele tem dizem que os acadêmicos e intelectuais devem ser neutros, mas há neutralidade no pensamento, mas não há neutralidade no pensamento, tá? Outro cara, Herbert de Souza, esse cara aqui teve grande expressão dentro da sociedade brasileira. Então, ele tinha lá, em relação à realidade brasileira, o objetivo dele era mostrar como o jogo político ocorria e como as questões estratégicas estavam sendo decididas. Então, mostrar o que estava relacionado por trás dessa tomada de decisões dentro da política. Hoje, um dos principais referências à sociologia crítica brasileira, principalmente no que se refere à política social. Quando se fala em política social, se lembra de Herbert de Souza. Então, ele dizia que para se pensar em democracia participativa, precisava se levar em conta a experiência da sociedade brasileira, que é apenas de ditadura militar, que até nesse momento que ele vive nesse momento da ditadura militar, tá? Um autêntico democrático, generoso e solidário, que lutou até o fim da vida ao lado dos explorados e oprimidos. Ele tem muita representatividade, enquanto vivo, dentro da sociedade dos menos, que tinham um menor poder aquisitivo, dos mais pobres, tá? Tanto que ele morre e ele é até hoje lembrado com essa democracia participativa, a pessoa generosa, solidária, tá? E aí a gente pode citar entre o movimento que ele tem dentro da sociedade, a campanha pela reforma agrária, pela reforma urbana, defesa do meio ambiente, deu apoio à luta em defesa da Amazônia e dos povos da floresta. Ele criou programas de repercussão dentro do Brasil, né, como a ação da cidadania contra a fome, inclusive ainda existe, a miséria pela vida. Tanto que ele foi ainda indicado ao Nobel da Paz durante o governo de Itamar Franco. Ele veio a morrer há um tempo atrás de AIDS, porque ele foi fazer uma transfusão de sangue no período ainda que nós não tínhamos o teste para a detecção da AIDS. Tá? E aí ele ficou doente por muito tempo e veio a falecer devido à doença. Tá? Não a doença, mas as complicações que a doença ocasionou nele. Tá?
Então, dentro da nossa sociedade, nós temos que entender que nós tivemos mudanças, que essas mudanças, em alguns momentos, são doloridas, são necessárias. É o momento que nós estamos vivendo agora, de grandes mudanças, pode-se dizer, tá? Então, com tudo isso, eu desejo a todos uma boa semana e até a próxima.